Se por muito tempo a histórica e pesada camisa da seleção brasileira nos ajudou a vencer muitos jogos, um recado que tem sido deixado muito claro, especialmente nesse início de Copa do Mundo, é de que não, camisa não ganha jogo na Copa do Mundo. Este é o recado destes primeiros jogos, deste primeiro final de semana de competição nos Estados Unidos, México e Canadá, e a gente vai falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. Salve galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme Sperafico, estou aqui no YouTube para a gente falar muito sobre futebol, trazer informações, mas sem deixar de lado a torcida e uma torcida pela seleção brasileira que saiu decepcionada ontem. O torcedor brasileiro saiu decepcionado com a exibição, especialmente com a postura dos jogadores brasileiros no empate em 1-1 contra a seleção do Marrocos. Como a gente já dizia aqui ao longo da semana passada, a seleção marroquina está longe de ser uma seleção fraca. Pelo contrário, hoje ela é uma seleção capaz de competir com qualquer seleção do mundo, inclusive com os grandes favoritos à competição. Evidente, majoritariamente, nós ainda temos melhores jogadores do que a seleção do Marrocos. Isso talvez tenha ficado bem claro ontem, especialmente porque no momento em que a seleção estava mais bagunçada, em que parecia apresentar mais dificuldades, graças a uma jogada individual e a todo o talento do Vini Júnior, que conseguiu finalmente fazer aquilo que o torcedor brasileiro espera dele, que é decidir os jogos. Graças ao talento individual do Vini Júnior, nós chegamos ao empate em 1-1, mas muito pouco diante de uma seleção brasileira que apresentou deficiências defensivas graves, especialmente pela falta de imposição e força no meio de campo. Casemiro cansado, com dificuldades de correr atrás dos meio-campistas marroquinos. Vimos o Brahim Dias, que nós alertamos a semana passada que talvez fosse a principal arma da seleção do Marrocos, jogando solto no meio de campo. Foi ele, inclusive, que encontrou o passe para o primeiro gol, o gol que abriu o placar para a seleção do Marrocos. Então, um jogo em que o Brasil enfrentou uma série de dificuldades e que viu apenas a partir do segundo tempo uma seleção brasileira conseguindo se impor um pouco mais, mas ainda insuficiente para alcançar a vitória. Uma seleção que teve dificuldades, o Ibáñez não conseguiu executar o que se espera de um lateral brasileiro pela direita, não conseguiu nem perto ser o que o Wesley oferecia, até porque o Ibáñez é um zagueiro e não tem em suas principais virtudes o ataque, a ofensividade que esse esquema do Ancelotti exige do lateral direito, e foi numa subida do Ibáñez até que o Brasil perdeu a bola e no contra-ataque acabou levando o primeiro gol, o gol que abriu o placar para a equipe do Marrocos. Um meio de campo com Casemiro cansado, que melhorou no segundo tempo com a entrada do Fabinho, e o Igor Thiago, que a gente precisa chamar a atenção, que não pode o centroavante de seleção brasileira, um centroavante escolhido como titular para iniciar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, perder o gol que ele perdeu. Dentro da pequena área, livre de marcação, simplesmente errou a cabeçada, errou a cabeça, furou de cabeça na bola o Igor Thiago, ele que passou aí praticamente apagado durante o jogo. Por outro lado, o Rafinha, que é um jogador que eu particularmente espero bastante, um jogador que, na minha opinião, tem as duas últimas temporadas melhores até do que a do Vini Júnior, que é sim prejudicado justamente pelo fato de termos o Vini Júnior jogando na posição preferencial do Rafinha. Ele é deslocado, acaba tendo que cair em outras posições que não está habituado a jogar no Barcelona, né? Como na ponta direita, onde ele foi muito mal ontem, mas ainda assim a gente não pode deixar de dizer que o Rafinha foi muito mal tecnicamente, que o Rafinha deixou a desejar também no sentido de se esforçar um pouco mais, um jogador que pareceu em algum momento assustado, nervoso e sem aquela imposição, sem aquela vontade, sem deixar em campo a alma como o torcedor espera que um jogador de seleção brasileira faça numa Copa do Mundo. E esse resultado com o Marrocos, quando muitos achavam que apenas o peso da camisa pudesse levar a seleção à vitória, ficou bem claro que um ciclo
todo errado, com escolhas erradas, com troca de comando na CBF, com trocas frequentes de treinadores na seleção brasileira, treinadores com características e estilos de jogo completamente diferentes, isso não passaria batido contra uma seleção que hoje é uma das melhores do mundo e que, embora tenha trocado de treinador, mantém uma espinha dorsal, mantém um legado da última Copa que chegou não à toa às semifinais e eliminando seleções fortíssimas como Portugal e Espanha, que hoje são apontadas como das favoritas junto com a seleção brasileira. Então, não, camisa não ganha jogo. E essa Copa do Mundo deixa isso muito claro quando a gente vê zebras acontecendo em outros jogos também. Hoje mesmo a seleção da Holanda, que sempre gera muita expectativa, justamente por ser uma seleção que se apresenta muito forte em Copa do Mundo, talvez entre as seleções que nunca foram campeões, é a mais forte, é a que tem a maior camisa, uma Holanda que hoje enfrentou dificuldades e apenas empatou com a seleção do Japão. Uma seleção que também é uma aspirante, que tem se apresentado forte nos últimos anos e que hoje mostrou que vai incomodar. Vale lembrar que é do grupo de Holanda e Japão que o segundo colocado enfrentará o primeiro colocado do grupo do Brasil, que a gente espera que seja a seleção brasileira. O Brasil que, com certeza, se não melhorar e se o técnico Carlo Ancelotti não entender os recados que o campo tem demonstrado, vai enfrentar dificuldades contra qualquer uma dessas seleções e talvez nem entre com favoritismo em campo, especialmente se for um jogo contra a seleção holandesa. Tivemos outras zebras também nesse primeiro final de semana, a Austrália vencendo seu jogo sobre a Turquia que tem uma das melhores gerações desde a Copa do Mundo de 2002, com jogadores interessantes, uma Turquia que perdeu de 2-0 para a seleção da Austrália. Tivemos também o Catar empatando com a Suíça, a seleção suíça que sempre é muito forte, muito dura e muito difícil, mas que nessa vez foi surpreendida pela seleção do Catar. Enfim, algumas surpresas aí desse primeiro final de semana de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que está só começando, que tem aí mais de 30 dias pela frente, quase uma centena de jogos ainda por acontecer e que certamente ainda reservará muitas emoções e muitas surpresas, mas que deixa, como eu disse, repetindo mais uma vez um recado muito claro: camisa não vem a jogo, o técnico Carlo Ancelotti precisa entender isso enquanto ainda há tempo, precisa promover mudanças urgentes na seleção brasileira para que nós consigamos finalmente chegar ao tão sonhado Hexa. Esse é o principal recado de hoje. A gente tem ao longo da semana aí para analisar, trazer análises individuais também dos jogadores, dentro daquilo que eles demonstraram na partida contra a seleção do Marrocos ontem, assim como a projeção do time que entrará em campo na próxima sexta-feira contra o Haiti, trazendo as opções do técnico Carlo Ancelotti. Mas hoje eu queria apenas aí deixar esse recado, né, que a Copa do Mundo, aliás, tem deixado para a gente depois desse primeiro final de semana. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.